Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Querido, me empresta a tua atenção por alguns instantes. Você que já chegou aqui até este vídeo, já deixa aqui o seu joinha. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilha muito este vídeo com os seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Compartilhe este vídeo para que pessoas possam ser edificadas. Querido, a aplicação pessoal desse texto, dessa mensagem, está no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 30, onde Jesus ele narra uma parábola. Ele diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Os mesmos espancaram, bateram nele, deixaram ele quase morto na beira do caminho. Aí Jesus vai dizer assim, olha, também descia um sacerdote, viu o camarada no chão e passou com passos bem largos, bem distantes, e foi embora, seguiu o seu caminho. Mas desce também um levita, e o levita vem descendo, vê aquele cara no caminho e não faz nada, vai embora. Só que Jesus usa agora o terceiro personagem. Ele diz que um bom samaritano, a Bíblia fala o bom samaritano, só que bom samaritano, é importante que você saiba disso, bom samaritano não é o nome dele, bom samaritano é o caráter, bom é o seu caráter, samaritano é a sua origem. Então a Bíblia fala do caráter e da origem daquele cara. Isso é importante você saber, porque Jesus ele está frisando isso. Quando diz bom samaritano é caráter bondoso, origem Samaria. Ele vem descendo, ele olha o camarada que está no chão, ferido, quase morto, mas não está morto, ainda tem vida aí. Tem vida, está quase morto, mas tem vida. Então agora quem vem descendo é alguém que tem um caráter. E qual é o caráter desse cara? Bondoso. Veja que este cara, ele agora ensina com a sua bondade alguns princípios. Primeiro princípio, humildade. Por que humildade? Porque o texto diz que ele desce do seu cavalo. Então, ou seja, ele sai de cima e vai para o mesmo nível de quem está no chão com uma ferida. Então, ele não tem esse negócio de que eu estou em cima ou estou embaixo. Haja visto que Jesus está usando dois personagens que representam a quem está dentro da igreja. E isso não difere de ministério, se é presbítero ou pastor, não. Ele está dizendo que são servos de Deus, ou deveriam ser servos de Deus, e deveriam ter um comportamento adequado. Aí ele vai dizer assim, olha só, esse homem ele desce, se comove de íntima compaixão, porque é impossível, quem tem um caráter bondoso, quem tem este caráter na sua vida, é impossível não ter compaixão de quem está no chão, de quem está ferido. Aí o texto vai dizer que ele agora, descendo, ele decide atar as feridas daquele camarada, deitando ali azeite e vinho. Veja que ele está viajando, ele está seguindo um rumo na sua vida, mas ele está carregando com ele o quê? Azeite, vinho e algo para atar a ferida daquele camarada. Aí eu te pergunto, talvez você nunca fez essa pergunta. Aquele camarada, ele sabia que iria encontrar aquele homem no chão? Não. Mas se ele não sabia que iria encontrar aquele homem no chão, por que ele está carregando azeite e vinho com você? Porque ele sabe que, mesmo que ele não fosse encontrar aquele cara, o caminho, a estrada, ela lhe permitirá encontrar pessoas que estejam feridas. Ou seja, no meio do caminho, no meio da caminhada, é possível eu me deparar com pessoas que estejam feridas no meio do caminho. E uma vez que eu vejo pessoas feridas no meio do caminho, eu que tenho um caráter bondoso, preciso ter azeite, amém? Para poder colocar ali naquela dor, porque o que vai sarar a dor é o azeite. O vinho é só para alegria, ou seja, eu vou colocar algo na sua dor, mas eu também vou te proporcionar alegria, porque este é o meu caráter bondoso. Eu não quero ver você com dor e nem quero ver você machucado. Esse camarada agora, ele nos ensina alguns princípios importantíssimos. O primeiro deles é que nós precisamos ter humildade. O segundo deles é que não importa o quanto estamos andando ou para onde estamos andando, mas devemos carregar na nossa vida, nas nossas mãos, curativos, porque nós vamos encontrar muitas pessoas
caídas e feridas. E nós não podemos nos anular de ajudar essas pessoas. Nós não podemos ser omissos como esse sacerdote, como este levita. Eu posso imaginar e creio comigo que eles passam batido porque não tem nem azeite, nem tem vinho, nem tem nada, nem tem ataduras para poder atar as feridas de ninguém. Porque quem não tem cura não consegue curar. Quem não tem remédio não pode proporcionar cura. Há um princípio muito interessante na medicina que diz que não se deve olhar para a doença, mas sim para o doente. Porque quem vai ser tratado não é a doença, mas sim o doente. E nós precisamos entender isso. Nós estamos olhando para a doença e esquecendo o doente. Estamos enfatizando muito mais a doença, que é o pecado, que é o erro, que é o que cometeu a queda, do que quem é a pessoa. Nós precisamos recuperar a pessoa, não é a doença. Nós vamos tratar da pessoa. Só que para tratar da pessoa, eu preciso entender que eu tenho que ter comigo ataduras, eu preciso ter comigo azeite, eu preciso ter comigo vinho. Eu preciso ter as ferramentas certas para poder curar quem está ferido no meio do caminho, porque no meio da minha caminhada eu vou encontrar pessoas feridas e essas pessoas feridas estão esperando que alguém chegue com a cura. Ah, Gustavo, mas quem vai curar é Jesus. Sim, mas é por meio da tua vida. Ah, Gustavo, mas é Jesus que é a cura. Sim, mas é por intermédio da sua vida. Ah, Gustavo, quem faz a obra é o Espírito Santo, mas ele habita em você, se move em você. É você que é a ferramenta, é você que é o canal. Ah, Gustavo, mas ele está carregando azeite, o azeite é o Espírito, então quem vai fazer é o Espírito, mas você é o vaso que está derramado o azeite. Ah, Gustavo, mas ele é o próprio vinho do Espírito Santo, mas você é este odre de vinho. Está em você. A responsabilidade está com você de proporcionar cura para quem está caído e ferido. Há uma diferença, querido, de ferida para doença. Veja que Jesus ele vai usar a doença, ou melhor, a ferida de quem está no chão para curar a doença de quem está em pé. Porque quem está caído é o homem que foi espancado e ele está ferido. Ferida é causada ou ocasionada pelo mau uso do corpo. Bateram nele, espancaram ele, sofreu um acidente, caiu, gera uma ferida. E a doença? A doença é causada pelo parar do funcionamento. É parar de funcionar. Quando o corpo para de funcionar alguma coisa, há uma doença. Veja que logo que o meu rim ele para de funcionar, eu estou apresentando o quê? Uma insuficiência renal, uma doença renal. Quando o meu coração ele para de funcionar, eu estou desenvolvendo uma doença cardíaca. Então, ou seja, quando o corpo para de funcionar, ele cria em si uma doença. E a ferida? A ferida é ocasionada pelo mau uso do corpo. É algo simples de se resolver. Mas e a doença? A doença não. A doença ela requer um tratamento. Então Jesus ele está usando alguém que está ferido para poder curar quem está doente. Porque quem está em pé está doente. E por que está doente? Porque deveria estar funcionando. Funcionando de que forma? Tendo azeite, tendo vinho, tendo atadura. Então, se não tem azeite, não tem vinho, não tem atadura, não está funcionando. Então, quando não está funcionando, está doente. E se está doente, não pode ser alívio para ninguém. Querido, preste atenção nisso. Você foi chamado para ser o agente de milagre, você foi chamado para curar os enfermos, para curar enfermidades por meio do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Então você pense sobre isso, você reveja os seus conceitos, veja o que não está funcionando, onde não está funcionando e volte a funcionar, porque no meio do seu caminhar, pessoas estão doentes, pessoas estão feridas e é você que será usado. Você precisa ter azeite, você precisa ter atadura, você precisa ter vinho, você precisa descer do seu cavalo, você precisa ter humildade para poder ajudar. Querido, deixe o seu like, curte, comenta e compartilha.